Salmos de número 27. Quero dizer para você que o Salmo está na Bíblia, fica entre Gênesis e Apocalipse, tá? Amém? Deixa eu contar uma história que eu li num livro. Diz que certa feita, uma mulher tinha duas irmãs, uma se chamava Marta, a outra Maria. Se quiser descansar, tá de boa, tá? Uma se chamava Marta, a outra Maria. E essa mulher, ela saiu da Inglaterra e tomou um navio para chegar até os Estados Unidos para visitar uma das irmãs. E diz a pessoa que conta a história que em determinado momento da navegação em alto mar, sobreveio uma tempestade, uma grande tormenta, e jogava o navio de um lado para o outro, a ponto dele não suportar mais aquela tormenta, a força do vento, a força da água, e começou a afundar. E você imagina, quem assistiu Titanic sabe do terror que é. E diz que todo mundo ficou apavorado e pegava seus coletes para se jogar na água, porque o navio estava afundando. E o capitão passou num dos corredores do navio. Ele olhou para um dos quartos e tinha uma mulher tranquila, enquanto todo mundo apavorado, correndo e pegando os coletes e se jogando no mar, tentando se salvar. E o capitão do navio se impressionou com aquilo, voltou e disse: olha, todo mundo está querendo se salvar e você está aí tão tranquila. E aí ela, com toda a calma que ela tinha e convicção que ela tinha, ela disse: olha, eu saí da Inglaterra para chegar nos Estados Unidos, porque eu quero ver muito a minha irmã Marta. Mas se eu não chegar nos Estados Unidos, eu vou ver a minha irmã Maria, que está na glória. Por que eu estou falando isso, queridos? Para aguçar dentro de nós o nosso nível de convicção e fé que temos em Deus. Qual o nível de fé e de convicção que nós temos em Deus nesse momento? Eu quero dizer que, como todos sabem, o mundo já passou por muita, na história da humanidade, por muitas situações piores do que nós estamos vivendo. E eu quero dizer, se eu não morrer do coronavírus, vou morrer de outra doença ou vou morrer de velhice. Então ninguém vai ficar aqui para semente. Lógico que enquanto aqui estivermos, nós vamos tomar as nossas providências, nossas precauções. Mas o nosso nível de convicção e confiança em Deus precisa estar de que Ele está no controle da nossa vida. Amém, queridos? Se nós não vermos Marta, vamos ver Maria. Amém? Aleluia, glória a Deus.
Salmo que nós vamos ler, ele nos ensina algumas coisas importantes. Versículo 4, a primeira parte do versículo, a parte A, diz o seguinte: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Parte B do versículo: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu aprendo aqui, queridos, uma coisa muito importante. Nós como cristãos, e Deus espera isso de nós, nós precisamos ter uma razão pela qual nós buscamos a Deus, nós servimos a Deus. Se eu perguntasse a você, e faça essa pergunta pedindo que você não responda levantando a mão, mas responda para você mesmo. Qual o objetivo de você estar aqui nessa noite? Qual o objetivo de nós estarmos aqui nesta noite? Porque o objetivo determina o que vai acontecer na frente. Se os objetivos nossos são coerentes ou de conformidade com a palavra de Deus. Porque nossos objetivos, as nossas orações e nossos pedidos podem não estar de conformidade com a palavra de Deus, e muitas vezes, mesmo assim, Deus respeita, mesmo que nós venhamos a dar com os burros na água, como diz o linguajar popular. Exemplo: o pai amava o filho pródigo, amava e continuou amando, porém o pedido estava desconforme, estava na contramão dos princípios legais. Ele chegou para o pai e disse: olha, pai, me dá a herança que cabe a mim, porque eu quero viver a minha vida. E o pai deu a herança dele. Você sabe da história. O pai amava aquele jovem? Amava. Ele fez um pedido, o pai deu, respondeu o pedido, respondeu. Só que não estava dentro dos princípios. E às vezes, queridos, nós pedimos coisas que não estão balizadas na palavra de Deus. Às vezes recebemos aquilo e às vezes não recebemos. Se recebemos, às vezes o que nós recebemos vai produzir frustrações e dores e angústia. Isaías visitou um rei que estava à beira da morte, e ele, chorando, disse: por favor, ora a Deus para prolongar a minha vida. Isaías chegou com uma palavra e disse: olha, coloca a tua casa em ordem. Foi Ezequias, né? Coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer, você vai partir para outra. Queridos, oxalá se ele dissesse: Deus, então eu vou colocar a minha casa em ordem e pode me levar tranquilo. Porque o final da história, se você ler, quando Isaías volta e diz: olha, está lá na rua, já andando de volta para o seu destino, Deus fala com ele e diz: olha, volta lá, e diz que eu vou acrescentar, por causa do choro dele, por causa do lamento dele, vou acrescentar alguns anos na vida dele. E se você olhar a história desse rei, o final dele, queridos, foi terrível, foi de sofrimento, foi de angústia, olhos furados, filhos assassinados pelo inimigo. Então coisas terríveis aconteceram. Obrigado, querida. Alguém lembra do velhinho? Por outro lado, queridos, nós podemos ter tudo e não usufruir de nada. Volto ao exemplo do irmão do filho pródigo. Tinha tudo, mas não sabia usufruir, não sabia o que ele tinha, o que pertencia a ele, o direito que lhe pertencia, a liberdade que ele tinha, e não usufruía de nada. Deixa eu falar uma coisa para você: o fato de você vir na igreja não salva você.
O fato de você participar dos cultos todos os domingos, ou 3 vezes por semana, ou 7 vezes na semana, não vai te salvar. O fato de eu pregar aqui na frente pode te abençoar, mas não vai me salvar. Eu posso pular, posso ser sapatinho de fogo, rodopiar, virar carambota, mas não vai me salvar. Você lembra do texto de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então Deus amou todo mundo, amou a humanidade, querido, mas só vão ser salvos aqueles que creem. E depois, se você analisar a palavra crer, as condicionais que tem dentro da palavra crer, então nosso nível de convicção, nosso nível de confiança precisa criar esse objetivo. Eu aprendo com Davi, com a experiência de Davi nessa oração dele. Ele tinha um objetivo, uma coisa ele diz: eu pedi ao Senhor. Então ele faz esse pedido a Deus. E ele diz: o objetivo dessa minha oração é que eu possa morar na casa do Senhor. Agora, entre o pedir esta coisa e morar na casa de Deus, ele nos ensina outra coisa, outra verdade importante. Porque quando ele diz uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, então isso me ensina outra verdade importante, queridos. Nós não podemos e não devemos ser crentes somente reativos. E a maioria de nós hoje somos cristãos ou pessoas reativas, que só responde a estímulo se alguém mandar fazer alguma coisa. Davi diz que nos ensina que nós devemos ser pessoas proativas. Pessoas proativas não quer dizer que você deve viver no ativismo, mas proativa é aquele que se manifesta sem que alguém manda você fazer. Pessoal do louvor não precisa dizer: gente, levante a mão para adorar ao Senhor. O adorador é espontâneo, adora ao Senhor. O pastor não precisa dizer que você tem que orar, porque oração é algo espontâneo na vida do cristão. Sabe, gente, muitas pessoas passam por dificuldade na sua vida natural porque não são proativos, são reativos. Só eu estou desempregado, mas não sai da sua poltrona, do seu bem-estar para levar um currículo, para correr atrás disso, para correr atrás daquilo. Quer ficar uma boa ali. Se Deus tem, então me manda fazer. Deus já fez, já mandou fazer. Deixa eu contar outra história para vocês, que envolve água. Não envolve vírus não, gente. Envolvia água. Houve uma grande enchente em determinado lugar. Eu acho que você já ouviu sobre essa história. E as águas começaram a crescer e houve um alerta das autoridades: olha, vocês têm que sair das suas casas porque o rio está enchendo, vai inundar aí. E teve aquele tinhoso, disse: não, eu daqui não saio, daqui ninguém me tira. Eu creio no meu Deus e eu vou ficar aqui. E aí a água começou a encher, os vizinhos, todo mundo saíram e ele não saía. Aí veio o pessoal da defesa civil, disse: olha, você sai porque vai inundar, a previsão é que vai inundar, você sair. Ele não, não vou sair, meu Deus me livra. E aí a água encheu, e aí vieram de lancha para buscar ele. Ele disse: não, vou subir para o sótão. E do sótão subiu para o telhado, e veio helicóptero, e ele não quis sair, e a enchente veio e o levou.
Chegando lá em cima, ele reclama para Deus, dizendo: Deus, eu criei tanto em você, e você não me livrou. Deus olha para ele, segundo a história, disse: olha, eu mandei, dei um alerta pelas autoridades, mandei os da defesa civil, mandei o bombeiro, mandei o helicóptero com uma corda, você não quis, e está dizendo que eu não te ajudei. Então Deus coloca tudo às vezes na nossa frente, mas nós não vamos buscar. Davi podia dizer: eu pedi ao Senhor, agora Deus vai fazer. Ele diz: uma coisa eu peço e eu a buscarei, eu vou me esforçar para que aquilo que eu pedi torne-se realidade na minha vida. Ou seja, eu vou buscar aquilo que está dentro do meu coração, que Deus colocou no meu coração, objetivos reais, e isto vai acontecer. Está conseguindo entender, queridos? Uma coisa eu peço: o que você tem pedido a Deus nesses dias? Se você tem pedido algo dentro da palavra do Senhor, busque, porque Deus vai fazer. Agora faça aquilo que a palavra manda você fazer. Mas eu tenho buscado, que tipo de busca eu tenho feito ao Senhor? Uma busca religiosa, dentro de uma fé fictícia, ou uma busca dentro de uma fé verdadeira? Sabe, vim na igreja, vim aqui nesse salão, por vir, porque achamos que aqui, o fato de virmos aqui, nós vamos ser salvos. Isso, querido, é religiosidade. Se orarmos só porque necessitamos de algo, eu vou chegar no objetivo, você vai ver que eu não estou me contradizendo naquilo que eu estou falando. Se nós buscarmos simplesmente por necessidade, queridos, provavelmente até vamos receber, mas a nossa intimidade com Deus não vai ser elevada. O salmista diz, então ele nos ensina a ter um objetivo. O objetivo é morar na casa de Deus. E ele nos ensina a ser proativo, ou seja, buscar, nos levantar do nosso comodismo. Foi falado no começo que existe uma arma em nossas mãos nesses dias, que é a oração. E você não precisa estar aqui para orar. Quando Davi disse, olha, eu quero estar na casa do Senhor, ele não estava falando do local desse, porque aqui, querido, saindo aqui, na época existia um lugar específico, mas aqui no momento que nós saímos daqui, esse lugar se torna um lugar normal, um prédio de 4 paredes, queridos. A casa é de Deus enquanto aqui nós estivermos, a igreja aqui está, porque casa de Deus somos nós. Não foi esse prédio que Deus escolheu para habitar, mas Deus escolheu a mim e a você para habitar dentro de nós. Ele não disse que ele ia bater ali naquela porta de vidro e dizer, olha prédio, eu vou bater, e se você ouvir a minha voz eu vou entrar e vou cear contigo, porque isso aqui é um objeto inanimado, queridos. Quando Jesus fala lá em Apocalipse, diz que estou à porta e bato, ele está falando a mim e você, ele está falando a uma igreja, cuja finalidade era a habitação de Jesus, era o acolhimento de Jesus em seu coração. Essa igreja tinha deixado Jesus do lado de fora. Eles estavam reunidos, a igreja estava reunida, estava cantando, estava adorando, quem sabe?
mas Jesus estava do lado de fora. Então Jesus chega e disse: olha, eis que eu estou à porta e bato. E aí eu pergunto: Jesus está batendo ainda do lado de fora? Queridos, Jesus não deveria estar do lado de fora batendo na nossa porta. Ei, eu quero ter comunhão contigo, eu quero estar contigo. Jesus quer estar, querido, mas nós devemos abrir o nosso coração. Diz: olha, Jesus, vem, não precisa bater, pode vir, a porta está aberta, Senhor. Então Jesus não estava falando de um local material. Aliás, Davi não estava falando de um local, mas Davi, aliás, estava falando e nos ensinando de um nível que nós podemos adquirir, que nós podemos alcançar em Deus, da presença do Senhor. É esse nível de intimidade, de convivência com o Espírito de Deus no nosso dia a dia, queridos. E se nós aprendermos essas verdades, vai mudar a nossa vida, a nossa realidade. Nós vamos deixar de ser frio ou morno, aliás, de ser morno. Nós vamos ser crentes quentes, fervorosos, queridos. Amém ou não amém? Aí ele diz o seguinte: uma coisa eu busco ao Senhor, eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. No seu coração ele dizia: eu quero, existe um lugar na presença do meu Deus que eu ainda não experimentei e eu quero experimentar. Isso são experiências, queridos, individuais, e experiências coletivas que nós devemos alcançar em Deus, buscar em Deus, no nosso dia a dia. E aí ele diz o objetivo. Ele diz: olha, morar todos os dias da minha vida. E aí qual é o objetivo dele querer isso? Qual é o objetivo de nós vir no culto? Na realidade da palavra de Deus, ele nos ensina aqui, ó. Gente, eu quero isso para contemplar. A última parte do versículo 4. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ele disse: eu quero experimentar, eu quero viver esse nível de experiência, porque eu quero contemplar a beleza do Senhor. Contemplar a beleza do Senhor é vivenciar a intimidade de Deus. Eu costumo dizer, é ser como João, o discípulo amado. É encontrar um nível de experiência e de intimidade com Jesus, a ponto de ouvir o tic-tac do coração de Jesus. Só João tinha essa intimidade. Mas isso nos mostra que nós podemos, como igreja, ter essa intimidade. João reclinava sua cabeça no peito de Jesus. Por isso que Pedro disse: João, pergunta quem é que vai trair, porque é aquele que estava escutando o tic-tac do coração de Jesus. E esses que têm essa, ou buscam essa intimidade na presença de Deus, são aqueles que vão ter as revelações. Olha quem teve a revelação do final de todas as coisas, escreveu o Apocalipse, foi João. A igreja dos nossos dias, mesmo vivendo toda esse temor de pandemia já decretada,
Não mais uma epidemia, mas uma pandemia. E terror de tantas outras coisas. É uma igreja que vai continuar vivendo a revelação de Deus e a intimidade de Deus nesses dias. É aquele povo que vai tomar uma atitude, um posicionamento, como Sadraque, Mesaque e Abednego, diante de Nabucodonosor. Nós não vamos nos prostrar diante de toda essa situação. Saiba tu, ó Rei, que se o nosso Deus quiser nos livrar da fornalha de fogo ardente, nos livrará. Mas diante da estátua, nós não vamos nos dobrar. Diante das ameaças, queridos, que se levantam nesses dias contra o povo de Deus, nós precisamos ter essa atitude e essa fé. Quem sabe alguns de nós vão ser livres da fornalha, mas outros vão ser livrados dentro da fornalha. Não me pergunte como, mas é o que a Bíblia nos ensina. Agora, o resultado que nós temos nisso aí. Eu preciso primeiro pedir, ter esse objetivo no meu coração, pedir com objetividade, dentro da palavra de Deus, e buscar com essa firmeza. E o resultado disso nós encontramos no versículo 5, queridos. Olha bem. Por que que Davi queria morar na casa do Senhor todos os dias da vida dele? Primeiro, para contemplar a beleza do Senhor. Ele queria vivenciar, ele queria ser elevado nesse nível de fé, de intimidade, de aliança, pois no dia da adversidade, gente, o sol nasce para os justos e para o injusto. A praga no Egito veio enquanto o pessoal estava lá no Egito, o povo de Israel. E o povo de Israel foi livre. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo, Daniel não foi. Estava lá em Babilônia. Daniel foi jogado na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego não foram, e eles estavam lá em Babilônia. Está entendendo, queridos? Então essa doutrinação, essa pregação entre aspas, doutrina entre aspas, que o cristão que passa por dificuldade não está bem com Deus, não é verdade, queridos. Salmista Davi nos ensina que o cristão passa por adversidade, passa por perrengues, porque ele tinha consciência no seu coração que ele precisava adquirir esse nível de intimidade na presença de Deus, porque no dia da adversidade, no dia que ele ia passar por problema, no dia em que as lutas iam bater na porta dele, no dia que o inimigo ia se apresentar para trazer dificuldade na vida dele, olha o que ele diz. No dia da adversidade, o meu Deus, me ocultará no seu pavilhão. Em outras palavras, no dia da adversidade, esse meu Deus, o qual eu escolhi estar na sua presença, o qual eu busquei com todo o meu coração, quando a adversidade bater na minha porta, Ele vai me esconder
no seu pavilhão, na sua presença. Quantos se lembram do salmo que foi lido, mencionado na abertura do culto? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Senhor Onipotente, descansará. 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido. Não vou temer a praga, a peste, porque Ele me livrará. Queridos, nós não combinamos, mas é isso daí. Aquele que habita é aquele que tem esse desejo de Davi, de querer estar na presença de Deus, não porque alguém manda, não porque alguém diz para você, ó, se você não buscar, você vai para o inferno. Não, queridos, porque algo cresce dentro de mim, eu quero, eu desejo, isso faz parte da minha vida. Não consigo passar um dia sem respirar a presença de Deus. Então ele diz, se eu busco, se eu quero, se eu vou atrás dessa presença, desse princípio, eu tenho a certeza, olha queridos, eu quero passar aquilo que a palavra diz e nos ensina aqui, através de Davi. Deus vai te esconder. Deus vai esconder a igreja nesses dias. Deixa eu falar uma coisa para você, eu não creio que Deus está preparando, levantando uma igreja, que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos tirar dessa terra. Não vou pregar sobre a vinda de Cristo, para nos tirar daqui sem passarmos pela tribulação, porque é no fogo que nós somos provados, é na prova que nós somos provados para ser aprovados por Deus. Então eu creio que tem começado princípios da dores, mas ainda não é um fim. Mas Deus vai nos esconder debaixo da sua presença. Primeiro resultado, Ele nos esconderá no seu pavilhão. E Ele diz, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Queridos, Deus está com os braços abertos para te acolher. Não importa por onde você tem andado, ou tem passado, ou vivido. Deixa eu falar uma coisa para você, até mesmo se você até hoje pediu coisas erradas para Deus e esbanjou a seu próprio prazer. Volte para Deus nesses dias que Ele está lá como pai, esperando o filho pródigo, com seus braços abertos, para restituir aquilo que é teu, que o inimigo levou. Ele te acolheu e continua te acolhendo. Se acredita, diga amém. Elevar-me-á. Terceiro resultado de estar nessa presença de Deus, nesse lugar da presença de Deus. Elevar-me-á sobre a rocha. Deus. Mateus 7:24. Aquele que ouve as minhas palavras e a cumpre é semelhante ao homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, sopra os ventos, se levam-se as águas, bate contra ela, mas ela não cai, porque está construída sobre a rocha. Vida cristã sem essa experiência é vida construída sobre a areia. Qualquer vento contrário, ela desaba. Mas vida cristã construída, embasada nesses princípios, é construída sobre a rocha. Não desmorona, queridos. Se eu não vejo Marta, eu vou ver Maria. Entendeu, queridos? Se
não me falha a memória, é Salmo de número 46, diz o seguinte, eu estou terminando. Ainda que a terra treme e os montes se abalam, e se transporte para o seio do mar, ainda que o mar com a sua fúria, as ondas espumejem as suas sujeiras, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela e jamais será abalado. E tem outro salmo, não sei se é, não lembro agora se é de número 66, mas diz o seguinte, em um determinado momento do salmo ele diz o seguinte: olha, o Senhor me tirou do lamaçal, de um poço de lama, colocou os meus pés sobre a rocha, e na minha boca colocou um novo cântico. E eu cantarei esse novo cântico, muitos ouvirão e glorificarão o nome do Senhor. Não somente você será escondido no Senhor e glorificará o nome do Senhor, e o Senhor será exaltado na tua vida, mas outros, através do seu testemunho, vão exaltar e glorificar o nome do Senhor. Você pode dar um aplauso ao Senhor e levantar? Amém? Pode ficar de pé em nome do Senhor Jesus.